A paz do Senhor! Hoje estamos aqui para trazer alguns recursos visuais, algumas sugestões de dinâmica para a nossa lição de número 4. Revista Juniores tem como título Eude e os Moabitas. A referência bíblica está aí, Juízes capítulo 3, do versículo 12 ao 30. Temos a nossa Bíblia aqui. Quem nos acompanha sabe que nós não ficamos lendo os versículos, não lemos todos os versículos aqui para o nosso vídeo não ficar longo. Mas nós, como professores, jamais deixemos de abrir a Bíblia. Não tem nenhum recurso visual, não tem nenhuma dinâmica que vai substituir a palavra de Deus. Vamos mostrar para a criança que tudo que estamos ensinando está na palavra de Deus. Vamos começar entregando uma folha e um lápis para cada criança. E vamos lançar um desafio. Vocês têm 30 segundos para escrever o seu nome completo. Usando a mão esquerda. Se a criança já é canhota, ela vai ter que fazer com a mão direita, para ela sentir a dificuldade, de tentar fazer aquilo que ela não é. Qual o objetivo? Vamos mostrar que Deus usa as nossas características únicas, como por exemplo, se você é canhoto, se você é destro, Deus te usa como você é, como Ele te fez, Ele te usa para fazer grandes coisas e que Ele sempre ouve o povo quando há um arrependimento. Quando eles terminarem essa atividade, vamos falar: e aí, crianças, ficou difícil? Hoje vamos ver como Deus usou um homem que fazia as coisas de um jeito diferente da maioria. Deus usou para salvar toda uma nação. De quem será que nós vamos falar? Crianças, lembram da nossa última aula? Estudamos sobre quem? Otiniel, né? E lembra que a tia tinha apresentado isso aqui, no final da aula? E aí, aqui, Otiniel, o que aconteceu? Otiniel morreu, certo? E aí o Senhor foi lá e levantou outro juiz. Aqui no final, depois você pode apresentar isso daqui, Hoje nós vamos falar sobre o novo juiz que foi levantado, que foi quem? Eude. No final a gente vê isso daqui. Tá, então o Senhor levantou outro juiz. Vamos lá ver um pouquinho sobre essa história. O povo de Israel esqueceu de Deus, começou a fazer coisas erradas de novo, crianças. Eles ficavam sempre preso nesse ciclo. Qual era o nome? Ciclo vicioso. Eles estavam ali, sempre parecendo aquele loop infinito, né? E aí eles começaram a fazer coisas erradas. E por causa disso, um rei muito poderoso e ganancioso, olha ele aí, chamado Eglon, rei dos Moabitas. Ele dominou Israel por 18 anos. O rei Eglon era conhecido por ser exatamente rico e gordo. Ele era conhecido por isso. Israel estava sofrendo, clamou a Deus por socorro. Vamos abrir a Bíblia e acompanhar essa história. Em Juízes, capítulo 3, do versículo 12 ao 30 que vamos estar estudando. Separe alguns versículos para as crianças lerem. Elas ficam muito animadas com isso e elas observam que tudo que estamos ensinando está na palavra de Deus. O povo de Israel, crianças, voltou a pecar. E por causa disso, o Senhor permitiu que os Moabitas dominassem Israel. Como eu falei no início aí, lá vai eles no ciclo vicioso. Os filhos de Deus voltaram a fazer o que era mal e o Senhor tornou esses inimigos mais fortes do que eles. A opressão dos Moabitas durou 18 anos. E mais uma vez, os israelitas se lembraram de Deus, suplicaram por libertação. Aí, é o que vamos conhecer na história de hoje. Deus usou o que? Um improvável. Como assim, tia? Improvável. Deus ouviu o seu povo, escolheu um homem chamado Eude, filho de Gerá, da tribo de Benjamim. Mas, crianças, tem um detalhe em Eude. Ele tinha uma característica especial, diferente da maioria daquela época. Ele era canhoto. Naquela época, a maioria dos guerreiros usava a mão direita. Porém, Eude, ele era canhoto. E aí, o que será que aconteceu? Certa vez, Eude foi enviado pelo povo para levar o pagamento ao rei a Moabe. Olha ele aqui, esse é o Eude. Olha ele levando aí o pagamento. Ele levava presentes, dinheiro, até comida para o rei Eglon. Olha o nome de novo, diferente? Eglon. Vamos repetir esse nome que é bem diferente? Mas antes de partir, sabe o que Eude fez, crianças? Ele fez uma espada e amarrou no seu lado direito, por baixo da sua roupa. Por que na coxa direita?
Vamos imaginar que eles vão responder porque os guardas sempre se revistavam o lado esquerdo dos soldados, onde os destros guardavam a sua arma. Ou seja, se a pessoa era direita, ela guardava a arma no lado esquerdo, né? E aí Eude fez ao contrário. Depois de fazer o pagamento ao rei, Eude mandou embora os homens que o ajudaram carregando os tributos. Então ele voltou ao rei e disse que tinha uma mensagem. Olha ele aqui, ó. Ele voltou e falou para o rei que tinha uma mensagem. Ele tinha uma mensagem secreta para falar para o rei. Sabe o que o rei ficou? Ficou curioso, pois ele queria saber que mensagem era essa e pediu para que todos saíssem da sala, ficando somente ele e Eude. Quando o rei, curioso, levantou para saber mais sobre essa carta, sobre isso, essa mensagem secreta, sabe o que o Eude fez? E aí, o que ele tem na mão, crianças? Eude tirou a sua espada, que estava escondida, e feriu o rei Eglon, que morreu. Depois ele trancou as portas da sala e fugiu. Olha os soldados aí conversando entre eles. O que será que esses soldados estão conversando? Os soldados do palácio perceberam as portas trancadas e pensaram que o rei estivesse no banheiro, mas logo notaram que havia algo errado. Porém, quando eles perceberam isso, sabe? Eude já estava bem longe. Quando Eude chegou nas montanhas de Efraim, ele tocou uma corneta de chifre de carneiro para chamar os homens de Israel para ir à luta. E ele os guiou. Eles guiou. Para quê? Guiou o povo de Israel para ir à luta, guiou a montanha abaixo, dizendo: siga-me, siga-me, o Senhor Deus deu a vocês vitória sobre os inimigos moabitas. E assim aconteceu. Israel dominou os moabitas, houve paz em suas terras por 80 anos. Deus mais uma vez trouxe vitória ao seu povo. Viram, crianças? Os israelitas foram oprimidos mais uma vez por causa de quê? De desobediências. Deus corrigiu, permitindo que sofresse na mão daquele povo inimigo. Vamos ver o nosso memorizando de hoje? Aqui está o nosso memorizando. Leia na Bíblia, leia 1, 2, 3, até eles memorizarem, e não somente memorizarem, entenderem o sentido do versículo. Vamos de dinâmica para trabalhar esse versículo. É muito lindo, conhecido deles, né? Porque o Senhor corrige quem Ele ama. Corrige quem? Quem Ele ama. Assim como um pai corrige o filho a quem Ele quer bem. A quem Ele quer o quê? Quer bem. Vamos de dinâmica, mas antes, deixa aí a sua curtida. Deixa o seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho. Todas essas suas atitudes vão fazer com que o canal seja mais fortalecido, sugerido para outras pessoas e outras pessoas serão abençoadas com esses recursos que deixamos disponíveis. Todos sabem, Tia Via EBD não vende material. Todo material é 100% gratuito, que fica aí no Drive, muito fácil para acessar. Clica nessa palavrinha mais, vai expandir o texto, você vai ver 2 links. O link do visual, o link que tem o Drive com os visuais e o link da chamadinha. Muito fácil para estar acessando. Vamos de dinâmica? A dinâmica, vamos falar do eco da memória. Nós falamos uma parte e as crianças repetem. Exemplo, o professor começa, por que o Senhor? Aí as crianças, por que o Senhor? O professor, corrige quem ele ama. As crianças vão repetir, corrige quem ele ama, até recitarem todo o versículo inteiro. No final, vamos falar bem baixinho e as crianças precisam continuar sozinha. Por que o Senhor? E aí? Aí eles vão ter que falar, porque o Senhor. Aí vamos falando bem baixinho mesmo, até o ponto de não falarmos e eles já memorizando, falar o versículo por completo. Antes de eu passar uma sugestão para reforçar uma dinâmica que estamos estudando hoje, para eu não esquecer, que eu já estava esquecendo, na verdade, olha o nosso álbum. O nosso álbum aí, as crianças estão amando, que fico tão feliz quando eu leio essas mensagens de retorno de vocês. E a figurinha de hoje, tchan, 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 como eu prometi, cada pré-aula aí uma figurinha. Essa é a nossa figurinha de hoje, ela vai estar disponível no tamanho que vocês já sabem, ideal para o álbum, tá? Facinho para imprimir, vai estar aí no Drive. E vamos para a nossa dinâmica. O que eu tenho aqui? Diz que é confidencial. E aí? Mas tem aqui, ó, apenas para agentes especiais.
Hoje eu vou dividir a turma aqui em 2 equipes. E cada equipe vai ter aqui, ó, agente especial. Você vai escolher vai fazer a divisão da sua turma, e aí dentro do grupo as crianças podem escolher o agente especial que vai decifrar algo aí. Mas o que será que tem nessa mensagem secreta aí? Vamos ver. Vamos abrir para acabar com esse suspense. Daí aqui abrimos. Uau! Uma mensagem misteriosa. Aí tá escrito, ó, descubra a mensagem usando a chave abaixo. Tem o código aí. E aqui, cada mensagem, ó, tem a linha para escrever, você vai fazer com o código. Depois você vai escrever a resposta. Eu já usei aqui de exemplo, né? Peguei a minha filha para ela estar fazendo e ela super gostou, viu? E aí, aqui tá a mensagem decifrada, ela é da idade aí dos juniores, falei, deixa eu ver se vai ser desafiador mesmo para eles. E ela ficou, deu risada, coçou um pouquinho a cabeça e saiu o resultado. Então, cada letrinha, ó, aqui representa a letra D, ó, tá vendo? Aqui a E, aqui a U, vai formar uma palavra. Não vou falar todas, né, para o nosso vídeo não ficar longo. Cada palavra, depois ela vai montar uma frase. E aqui tá o quê? Deus ouve quem clama, ou glória. Com essa dinâmica, nós vamos estar lembrando a eles que Deus ouviu o clamor do povo de Israel. Quando ele ouviu, Deus levantou um homem chamado, vamos relembrar, chamado Eude. E Eude foi o juiz escolhido por Deus para libertar o povo de Israel ali dos moabitas. Perceberam, crianças? A mensagem secreta que trouxemos não era sobre Eude. Não. A mensagem secreta que deixamos aqui não era sobre Eude, e sim sobre quem? Sobre Deus. Ó, o que está escrito na mensagem secreta? Deus ouve quem clama. Então, essa mensagem secreta não falava sobre Eude, e sim sobre Deus. Por quê? Antes de enviar Eude, o que Deus fez? Deus ouviu o clamor do povo de Israel. Então, Deus ouve quem clama. Crianças, talvez na vida de vocês não precisem decifrar um código secreto de verdade, mas existe uma mensagem que nunca podemos esquecer. Quem sabe essa mensagem que eu não posso esquecer? Deus ouve quem clama. Quando você estiver com medo, clame. Quando você estiver triste, clame. Quando você precisar de ajuda, clame. Quando eu não sei mais o que fazer, clame. Se errou, clame e peça perdão, porque Deus ouve o seu clamor. O mesmo Deus que ouviu o povo de Israel continua ouvindo as nossas orações. Ainda bem que o povo de Israel aprendeu a lição e se voltaram para o Senhor, que os livrou das mãos dos moabitas. Muitas vezes, quando fazemos algo errado, sofremos, mas somos até repreendidos por nossos pais. É importante entender que quando um pai repreende, ele não faz isso para nos chatear. Não, pelo contrário, ele faz porque ele nos ama e quer o melhor. Quer ver vocês crescendo na sabedoria. Em alguns momentos da vida, o Senhor também precisará te corrigir, porque Ele te ama e quer que aprendamos a viver bem, de maneira que o agrada. O nosso coração precisa estar sensível para aprender de Deus aquilo que Ele quer nos ensinar. Por isso, é muito importante termos um relacionamento verdadeiro com Ele, pois assim estaremos conectados com o seu coração e atentos àquilo que ele quer nos falar. E lembre-se, Deus usa você com o que você tem. Eude era canhoto. Para muitos naquela época era uma desvantagem ou até mesmo algo estranho, mas foi exatamente isso que Deus usou para salvar Israel. E aqui, como eu falei, que no final eu ia mostrar, o Senhor levantou um novo juiz, né? E qual foi o que estudamos hoje? Eude, mais crianças, já vou lembrar vocês, olha só. Lembra do ciclo vicioso? O Senhor levantou Eude, mas o Eude, ó, vai acontecer o quê? Vai morrer. E aí, o povo vai fazer o quê? Retornar ao pecado. E quando retorna ao pecado, voltam para a desobediência das leis do Senhor, são castigados pelo pecado, passa a viver sujeito ao povo inimigo, vive na opressão e no sofrimento. Aí ele se arrepende e busca ao Senhor. E aí o que o Senhor vai fazer? Vai levantar um novo juiz que veremos na próxima aula.
Lembrando, no final do vídeo aparece o link do vídeo chamadinha, que durante a semana vocês podem compartilhar com os responsáveis das crianças, assim elas já vão se envolvendo com o assunto da lição. A chamadinha é feita com esses visuais e com louvor no tema da aula. Clique em cima da imagem que vocês já vão direto para o vídeo chamadinha. Também tem aí na abinha Shorts do canal. Curte, comente e compartilhe. Deus abençoe, tenham todos uma excelente aula e até a próxima!